Olá, você que me acompanha aqui no canal Peãocast ao vivo pelo Instagram ou pelo canal do YouTube, talvez assistindo isso na mesma semana que nós estamos gravando aqui em 2020, talvez daqui um ano, daqui 10 anos ou daqui 100 anos, não importa. Nós estamos na sequência das lives da época da quarentena, época de reinvenção, época de se reinventar, época de colocar o uso da internet a nosso favor do ponto de vista profissional. E hoje nós teremos aqui a presença do Lazer Boldrin, nós vamos falar sobre mercado imobiliário, corretor de imóveis, enfim. Ele está chegando, eu já vou conectá-lo aqui e dar boas-vindas e vamos compartilhar aqui. Bom, estamos iniciando mais uma live. Incrível. Vamos entender um pouquinho desse mercado imobiliário exatamente nessa fase de quarentena. Bom dia, Ale. Bom dia, Renê. Como vai? Satisfação Ótimo. estar com você aqui. Digo mesmo, meu irmão. Digo mesmo. E obrigado por ter aceito o convite. Na verdade, eu que tenho a agradecer. Você tem aí um canal bem estruturado, uma audiência. Eu tenho uma satisfação enorme em poder colaborar e bater um papo com um amigo, na verdade, né? A gente se conheceu, acho que tem uns 5 anos, né, Renê? Perfeito. Nesses 5 anos eu aprendi a admirar você, a sua história, a história da sua família, porque está no contexto, né? E aí nesse canal Peãocast me fez relembrar a minha infância. Nós temos, você pode não saber, vai saber hoje, nós temos algumas coisas em comum. Você tem uma família grande, né? Quantos irmãos? Nós somos em 11. Em 11. A minha não é tão grande. Meu pai, eu sou em 4, somos em 4 irmãos. Mas o meu pai teve 11 irmãos. Naquela época, os italianos tinham muitos filhos, né? Mas a questão também da fazenda, da roça. O meu padrinho, o irmão da minha mãe, tinha criação de cavalo no interior. E minha infância toda eu ia às férias, passar 30 dias de férias na fazenda do meu avô. E a diversão era correr atrás das galinhas e andar a cavalo. Vamos falar assim, que infância feliz que você teve, então, hein? Muito, muito feliz. Eu acho que por mais Sim. urbano que a pessoa seja, por mais urbano que ela seja, ela tem uma raiz no campo. Seja alguém da família, os pais da primeira linha ali, ou a segunda, os avós ou bisavós. E quem não tem esse grupo, né, ela tem amigos que têm esse laço rural e ela adora se conectar com a natureza. Eu acho que eu não conheci alguém hoje, até hoje, que não goste do ambiente rural. Fala assim, eu não gosto de estar lá. Talvez não goste de ficar lá, morar, para ficar a vida toda, mas eu vejo muito essa experiência, pessoas dizendo que o universo rural fortalece, renova. Eu acho que todos nós devemos aproveitar mais isso, né? E efetivamente é um ambiente de liberdade e de comunhão com a natureza, né? A gente na cidade às vezes perde um pouco essa comunhão com o divino que tem na natureza. E nós estamos numa época de coronavírus e isso nos faz voltar a refletir sobre a importância que a gente tem de compreender esse ecossistema todo. Porque nós fazemos parte de um ecossistema, nós não somos, somos uma formiguinha com um ponto de divindade que Deus nos deu a condição de ter consciência, de visualizar e ir atrás de desenvolver as coisas, mas se estiver desconectado, nada acontece. Seja bem-vindo, então, ao canal. Eu vou fazer uma pequena introdução e aí eu vou deixar você ali ficar à vontade, contar um pouco da sua trajetória. O canal Peãocast tem o objetivo de promover educação, criatividade, empreendedorismo, reinvenção, principalmente nessa fase. E o que a gente chama aqui no interior de barulho de carroça na cabeça. O que é barulho de carroça na cabeça? É aquela conversa que você ouve meio relance, você ouve uma conversa aqui, uma ideia ali, e você fica com aquele barulho de carroça na cabeça, aquela pulguinha atrás da orelha.
E a pessoa fala assim, nossa, eu preciso me aprofundar sobre esse assunto, eu preciso saber sobre esse assunto. Então, aqui no Peoncast, a gente quer, sim, provocar na nossa audiência, nos nossos seguidores, um barulho de carroça, ou seja, aquela informação dada que gere na pessoa um desconforto positivo, um impacto positivo. Ou seja, eu preciso saber mais sobre esse assunto, eu preciso saber mais e me aprofundar mais. É gerar esse desconforto positivo, ainda mais nessa fase de reinvenção que todos nós no planeta estamos passando por uma reinvenção. Então, dentro dessa linha de raciocínio, educação, criatividade, forma de trabalhar, forma de negociar, serão revistas a partir de agora. Sim, tudo vai ser diferente. E o César Boldrin, ele é corretor de imóveis, ele vai falar hoje sobre o mercado de imobiliário. A gente vai entender um pouquinho na concepção dele, ele vai contar um pouco da experiência, quantos anos já de mercado, se ele já passou por outras crises, e se nessa crise, qual é o ponto positivo que nós vamos tirar disso. E para quem está sendo bom, vai ter alguém que vai ter benefício, principalmente nesse mercado imobiliário, se para, não para, entender um pouco e ajudar você que nos acompanha com esse conteúdo dado por um especialista de anos de carreira. Então, seja bem-vindo ao canal Peoncast. Fique à vontade, Laser, é você. Obrigado, Renê. Para contextualizar um pouco, a gente estava comentando há pouco que a gente tem muita coisa em comum, a outra é a questão da educação. De formação, eu fiz educação física na Unicamp. Eu tenho dois diplomas, um de bacharel em ciências do esporte e um de licenciatura. Antes da faculdade, eu passei por aquele momento que todo pré-universitário passa de escolha da carreira, e eu fiquei entre duas. Uma, educação física, porque eu era atleta de judô, eu sou faixa marrom de judô e com 17 anos eu já dava aula de judô na academia do meu professor de educação física do colegial. Depois fui para o exército, cursinho, aí fui fazer a definição. O meu irmão mais velho começou a fazer direito e eu sempre gostei de estudar, autodidata, filosofia do direito, psicologia, eram as minhas áreas de conhecimento que eu mais admirava. Eu cheguei a ler o Código Civil todo do meu irmão antes de pensar em fazer faculdade. Então eu fiz o vestibular para Direito e para Educação Física. Passei em Direito na FMU e passei na Unicamp em Educação Física. Mas a veia do esporte, da educação era mais forte, e resolvi também pegar a marca, entender que a marca de uma universidade do porte da Unicamp faria diferença. E assim eu fiz o curso da Unicamp, mas antes de me formar, eu já estava casado com um filho. E comecei a dar aula de natação, ficava o dia todo dando aula de natação, inclusive meu filho mais velho aprendeu bebê com 6 meses de idade, ele aprendeu a nadar comigo. Só que aquilo não rendia, mal pagava um aluguel de um apartamento decente. Educação no Brasil, você sabe, infelizmente, como é. É possível ganhar dinheiro? Claro, né? No meio da conversa a gente vai conversar um pouco sobre isso. É um plano de carreira e tem algumas contingências que levam a pessoa a ganhar mais ou menos dinheiro. Efetivamente, trabalhar para um, você ganha pouco. Servir a muitos, você tem condição de ganhar muito. O educador, ele dá aula contratado, não ganha muito. A partir daí, eu resolvi abrir a mente para ver outras coisas. E o meu sogro, ele era construtor. Ele fazia casa para vender, casa para alugar, e me motivou a buscar esse ramo. Porque, efetivamente, um vendedor de um bom dinheiro para o corretor.
Vamos aguardar. Aguardando. Travou aqui. Alguém pode falar para mim se os dois estão travados ou não? Opa. Voltando aqui, vamos tentar novamente. Joia. Tivemos um pequeno imprevisto na internet para variar, né? Tá algo meio rotineiro. Olá, voltando. Seja bem-vindo, Léo. Fica à vontade. Você está falando que eu cortou, né? No meio, eu não sei aonde cortou, porque para mim parecia que estava continuando aqui. Você está me vendo? Não, está escuro para mim e está carregando. Você me vê bem? Eu estou te vendo bem. Melhor eu sair e voltar? Eu vou fechar de novo, um minutinho. Ok, vamos fazer isso aqui funcionar, gente. Para você que nos acompanha depois do ano de 2020, o brasileiro usava a internet muito para entretenimento, agora está trabalhando com a internet. Então, agora está todo mundo sobre aparentemente a iluminação do meu vídeo aqui que não tá saindo. Tá, mas você consegue se ver? Eu consigo. Não, também não. Eu consigo ver uma sombra só. Mas eu estou te vendo bem. Perfeito. Mas está carregando. Eu vou sair de novo. Tenta. Vamos falar assim, eu vou sair, dá um minutinho aqui, a gente faz aqui, vai dar certo. O Diogo está aí. Obrigado, Diogo, pela presença. Estaremos falando com o Diogo essa semana sobre liderança. Obrigado você que me acompanha aqui na live. Você que já faz da sua rotina aprender, né? Ou gerar um insight positivo no mundo dos negócios, do empreendedorismo, da educação, da criatividade. Hoje nós estamos falando com o Lazer Boldrin, que é corretor de imóveis. Ele vai falar sobre mercado imobiliário, exatamente nessa realidade que nós estamos passando a quarentena. Então, temos esse probleminha de conexão e o que me parece quase rotina. Não poderia ser normal, mas está rotina. Talvez, quem está vendo esse vídeo, talvez em 2030, 2040, vai falar assim, vocês tinham problema de internet, vocês não conseguiam travar, isso vai ser engraçado. Está travando, amigo, está travando. Alô? Gente. Vamos que vamos. A gente que gosta de lidar com o trem bruto aqui, a gente que gosta do trem de cavalo, nem sempre o animal está no melhor dia. A gente gosta de lidar com cavalo, domo racional, aqui, vamos lá. Nem sempre o animal está no mesmo dia. A internet nem sempre é igual todo dia. Então, fazendo uma comparação ali, vamos que vamos domar essa menina aqui. E assim seja. Vamos finalizar, vamos concluir essa live com sucesso. Meu amigo? Não está voltando a imagem, é alguma coisa no celular, provavelmente. Você acha que a sua internet está com problema? Não, minha internet é cabo fibra ótica, em tese não é para ser problema da internet. Tá. Você quer começar? Você quer fechar o celular e reiniciar o celular e eu aguardo um pouco? Vou fazer isso. Então, fecha e reinicia o celular. Obrigado você que está me acompanhando, Loriza, o Denis, aí mandando um abraço. Obrigado, Denis. Realmente, essa questão da internet, da tecnologia, eu falo para todo mundo, é ótima quando funciona. Quando não funciona, deixa a gente estressado. Mas quem não está passando estresse nessa época? Na verdade, então, o segredo aqui, falando a frase de uma psicóloga de ontem, nós temos que o segredo não é fugir do estresse. Estresse vai ter. O segredo está em administrar o estresse, né? Então, fazer disso uma normalidade, buscar uma solução. E é isso que a gente está fazendo, né? Batendo esse papo aqui no Peãocast. Você que está chegando aqui agora, seja bem-vindo. A proposta do canal é promover educação, cultura, promover criatividade, empreendedorismo, reinvenção, principalmente nessa fase. E hoje nós vamos falar sobre mercado imobiliário com o corretor de imóveis Lazer Boldrin. Internet, mas faz parte. Logo ele está voltando. Ele está contando também que ele tem
um pezinho lá no mundo rural, né? No mundo... Quem não tem, né? Quem não tem, né, um pouco da sua história no mundo rural? Pode-se dizer que, no Brasil, pelo menos, acho que todo mundo tem. Ou os pais, ou os avós, alguém muito próximo, uma relação com o mundo rural, com o mundo, com a natureza. Eu acho que as pessoas ainda vão valorizar ainda mais o mundo, a natureza, esse mundo rural, depois dessa quarentena. Eu tenho a impressão que valores simples serão valorizados com mais frequência. Pelo menos é o que eu acho. Muito bom, muito bom. Deve estar reiniciando o celular. Vamos torcer que dê certo. A gente quer falar sobre o mercado imobiliário nessa época de crise. Muita gente já vendendo imóveis, né, pela metade do preço. Vamos entender um pouquinho sobre isso e os desafios. Outras lives que estarei fazendo, hoje eu falo com uma atleta profissional, ela vai falar sobre uma técnica sobre aproximação e conquista do animal, sabe? Ter encantamento ali, o animal a favor. Ela é uma profissional que ela treina animais de alta performance para competição, hoje às 18 horas. E temos aí uma semana recheada de informações, gente falando sobre liderança, vamos falar sobre dislexia, para quem na área da educação, vamos entender um pouco mais sobre isso. E uma live que eu vou fazer, possivelmente eu vou fazer sozinho, eu vou falar de alguns filmes, concepção de filmes, por exemplo, Vida de Insetos. Você já deve ter assistido, se você tem criança em casa, você já deve ter assistido. Mas o Vida de Insetos, ele traz várias concepções. Eu faço um estudo de cada filme e trago ali uma reflexão. Ele é uma riqueza de detalhes. Eu vou falar também sobre o filme O Amor é Contagioso, que é baseado numa história real. E a concepção, a riqueza de detalhes que esse filme traz. Mais do que só a mensagem, né, de um médico que se usa a alegria para deixar os pacientes felizes. Tem uma conexão que eu vou fazendo em relação aos caminhos que a vida te manda e são sinais que você vai percebendo. Ok? Eu acho que o laser está chegando. Vamos conectar aqui novamente. Muito bom. Vamos torcer que dê certo aqui agora. A conexão tinha dado certo. Enfim. Vamos lá? Aí, garoto. Agora, isso. Vamos lá. Vamos entrar no tema, então, meu amigo? Vamos lá. Você aproveitar aí a sua história. Eu já vi que você é estudioso, é um cara dedicado, né? Outras formações além de corretor de imóveis. Então, assim, que agrega para o seu profissional. Eu queria saber quantos anos você está no mercado como corretor e como está o mercado imobiliário exatamente nessa fase e o que uma pessoa que está nos ouvindo deve fazer, enfim. Queria ouvir um pouco nessa linha. Por favor, fique à vontade. Renê, eu sou corretor há 25 anos. Esse ano eu completei já 25 anos. Eu iniciei em vendas, depois fiz muito de locação, trabalhei com empresas especialistas em locação e desde 97 eu vim para o lançamento do Alphaville Campinas e aqui eu entendi com uma visão empreendedora que eu deveria me posicionar e atuar mais especificamente nessa região. Com o tempo, isso foi ficando um pouco mais específico, inclusive eu me especializei em trabalhar na área comercial e empresarial, mais aqui no Alphaville, mas em outras regiões também, com empreendedores e investidores. Eu fui do Sindicato dos Corretores de Imóveis a nível estadual, representante de toda a região metropolitana de Campinas, isso em torno de 2000. Fui conselheiro do Cresce, onde eu consegui aprender a ter uma visão mais generalista do mercado. Porque é lógico que se você atua focado em um local só, você não poderia estar falando do mercado como um todo. Porque afinal, o que é o mercado? O mercado, ele pode ser aquele mercado
pontual, aquele que a gente, quando ouve falar de mercado, lembra do mercadinho da esquina, né, que vende produto para o bairro, e o contexto de mercado tem um pouco isso, né, unir as pessoas dentro de um segmento para compra e venda de serviços, de produtos. Então, quando as pessoas chegam para mim e perguntam como vai o mercado, eu costumava até brincar um pouco, porque eu nesses 25 anos, praticamente 20 anos, eu trabalho como um corretor autônomo. Tem empresa, CNPJ, não trabalho para uma empresa específica, eu trabalho para mim. Trabalho efetivamente fazendo negócios entre comprador e vendedor, fazendo a intermediação, consultoria, etc. Então, falar de mercado no contexto amplo é um pouco fora do meu contexto do dia a dia. É lógico que, como profissional, eu acompanho, sim, o contexto amplo do mercado e tenho condição de falar de qualquer um desses. E desses 20 anos, sim, você deve ter passado, o mercado imobiliário já tinha passado por outras crises, já passou por alguma crise semelhante, ou esse momento, essa adaptação, eu chamo de crise, essa pandemia, mas pode ser que o mercado imobiliário não esteja reagindo assim. Como que é a concepção de quem está no mercado imobiliário e se você já tinha passado uma situação que o mercado paralisou totalmente? Assim. Eu não diria nem que paralisou hoje. A crise de hoje efetivamente é diferente de todas as outras. E ela veio em um momento que é possível atuar nela, porque nós estamos aqui conversando pela internet. Então nós vamos falar um pouco dessa atuação, como está sendo feito hoje. Mas eu passei sim por várias outras crises. Inclusive, quando eu comecei, não existia financiamento bancário, não existia uma legislação que desse segurança para o vendedor. Então era muito mais difícil em tese do que hoje. Hoje eu diria que está num momento bom, e vou explicar daqui a pouquinho por quê. Nós passamos por diversos planos econômicos, nós tínhamos uma inflação estratosférica, nós tivemos o plano Collor que segurou o dinheiro de todo mundo e aí efetivamente travou tudo por um certo período e foi soltando aos poucos. Então realmente crise é algo que sempre vai existir. Jim Rohn, você conhece muito bem, costumava falar que nada mudou. Existe inverno, primavera, verão, outono e inverno. E sempre vai ser assim. Então sempre tem momentos em tese de crise para o leigo, para setores, para o contexto que sai de uma onda normal. Não tá caminhando de forma como caminhava. Então isso gera um desconforto, um passo para trás para enxergar o contexto e depois você pode efetivamente se posicionar de uma outra forma. Então o que nós estamos vivendo hoje efetivamente é isso. Todo mundo, para um pouquinho, volta, fica em casa, se proteja, saúde é o mais importante. A gente não pode ter dúvida quanto a isso, que a saúde é o mais importante, embora a gente possa analisar. Não é para ficar todo mundo parado em casa, pode sair um pouco aí é um outro contexto de separar o que é efetivamente necessário. Não vou entrar aqui na esfera da questão política dessa situação, mas efetivamente não tem por que ficar parado. Você teve uma excelente iniciativa de começar a bater papo com seus amigos, fazer aqui live, é um bate-papo, e isso está sendo muito feito no mercado imobiliário em geral. Como eu disse, eu sempre atuei como corretor, com parcerias, mas sem um vínculo com outras empresas, e eu estou mudando isso. Eu acabei de me associar, agora no final do ano, a uma multinacional americana que está em 110 países, desenvolve um trabalho de rede internacional há mais de 40 anos. Ela se chama Remax, o símbolo dela é um balão. Então, eu me associei a ela por quê? Porque eu estava em um momento, hoje com 52 anos, 25 anos de carreira, com vários cases de sucesso,
campeão de vendas em lançamentos, venda de imóvel de 14 milhões para multinacional, ou seja, eu já tinha feito um pouquinho de tudo e eu só não tinha feito o que está na minha origem, que é educar pessoas. Como eu comentei no começo da nossa live, eu sou da área de educação, formado em educação física. Eu gosto de empreendedorismo, gosto de pessoas e eu tenho alguma coisa para ensinar, para compartilhar, porque quem estuda educação como você sabe que educação é um processo, não é algo que um passa para o outro. Em um caminho único, é um contexto de troca. O professor passa um pouco do que ele sabe e aprende com os novos, com o que os outros estão enxergando, porque cada um tem um prisma de visão. Ninguém enxerga tudo. Nem nós sabemos tudo do mundo, porque nós temos 5 sentidos que nos permitem ter algumas percepções. E algum conhecimento histórico com a nossa bagagem de experiência do que a gente aprendeu, sofreu, se virou para fazer e nesse contexto a gente pode passar alguma coisa. Mas eu sempre tive algum receio de sozinho fazer isso. Eu teria que parar o meu dia a dia para colocar pessoas na minha imobiliária e mais estar dedicando a eles do que ao resultado do dia a dia. E eu, até então, não via muito porquê. Mas eu já estava cansado de trabalhar sozinho, já não via muito motivação para isso. E no momento que eu estava preparado, acontece também essas coisas, quando você está preparado, as coisas aparecem. Me apareceu a Remax. E a Remax com esse contexto de que ela é sim uma servidora de educação, uma servidora de rede de contatos empresariais no mundo todo. No Brasil hoje são mais de 350 empresas associadas à Remax. Em Campinas eu estou organizando para ser a 5ª unidade na cidade de Campinas. Na região metropolitana já são mais de 30 unidades. Então, nesse contexto, com a universidade corporativa, eu tinha onde colocar corretores para ter o básico do conhecimento e eu atuaria para aparar as arestas e ajudá-los no feeling, no dia a dia, que efetivamente não é um EAD, um curso de um dia que passa. E assim eu comecei, hoje eu estou com 6 parceiros na imobiliária, que se chama Remax Alpha Prime, vai ser sediado aqui no Alphaville Campinas. 2 já são corretores e 4 são estagiários. Mas para eu entender um pouquinho aqui, e até para o nosso público também entender, toda essa sua busca, sua fome por aprender, que você sempre demonstra muito que você tem esse sede de aprender e de se aprofundar nos assuntos que você trata. E a educação está na sua vertente, na sua veia. Educar faz parte, né? É algo apaixonante, inclusive. É uma área que tem que ter um chamado, senão a gente não entra nesse meio. Sim. O que você está oferecendo exatamente hoje para o consumidor imobiliário? Por exemplo, você está oferecendo para o comprador e também, pelo que eu estou entendendo, você tem um conteúdo para oferecer para um corretor que também quer entrar no mercado, ele está despreparado para entender o momento. Você, pelo que eu estou entendendo, junto com essa empresa multinacional, você tem conteúdo para os 2 públicos. É isso que eu estou entendendo? Efetivamente, a partir de agora, eu, Laser Boldrin, sou o broker da unidade Alpha Prime. O que significa isso? A função do broker é de atender os clientes corretores. Nós vamos ajudar os corretores a se desenvolver. Com toda essa preparação que a Remax tem e com a minha experiência. E os corretores vão atender os clientes. Então, os corretores têm efetivamente muito a colocar para os clientes, mesmo nessa época agora, e nós estamos aqui de suporte para colaborar, para que eles deem o melhor serviço a esses clientes. Uma pessoa que tem imobiliária, ela é dona imobiliária e ela tem alguns corretores. Ela pode ir até você, via a Remax, vocês vão prepará-la para
entender melhor o mercado, para se preparar, para estudar, para educar melhor? É isso também? Nós somos uma rede que a pessoa tem que se associar a essa rede. A partir daí, ela tem sim, ela se associa no modelo de franquia, tá? A expansão. Via você diretamente por causa desse processo? Ela te procurou, ela quer entender melhor e ela quer se associar, ela pode? Tem uma diretoria de expansão. Ela pode me procurar e eu vou encaminhar. Eu vou dar o primeiro bate-papo como um colega, mostrar o que eu enxergo disso, lógico. Se ela tiver algum interesse, aí eu encaminho para que ela conheça com a diretoria de expansão. Agora, agente corretor que queira desenvolver a própria carreira, profissionais de qualquer setor do mercado que queiram fazer uma nova carreira como corretor de imóveis, aí sim pode me procurar, que seria diretamente comigo, dentro da minha estrutura de educação da RE/MAX Alpha Prime. Eu quero me tornar um corretor. Eu sou do Aí zero. É comigo. Eu vou falar direto com você e eu, dentro do que a gente entrar num acordo ali, eu vou ter aulas, vou me preparar. Eu saio um corretor legalizado, trabalhando com você? É uma profissão regulamentada, então você tem que ter um título que é o técnico em transações imobiliárias, que é um curso técnico que você tem que ter o nível de terceiro colegial para poder fazer o curso técnico. Isso a gente orienta, a pessoa faz, e em paralelo nós fazemos os treinamentos para que ela se desenvolva com maior velocidade. Não, perfeito. Isso que eu queria entender, então, se uma pessoa está buscando um plano B, ela já tem, às vezes, algumas habilidades no mercado, quer aprender do zero, ela falando com você e seguindo passo a passo que você vai ter o curso em cima, ela sai credenciada para se tornar um corretor, é isso? Eu posso fazer isso? Você pode fazer isso. Dificilmente vai fazer como plano B, mas pode começar como plano B e a tendência é que passa a ser um plano A, porque tem muito trabalho e tem muita rentabilidade. Pode ser o plano B, fazer ali, depois se tornar o meu plano A, e é inteligente hoje ter uma galinha só, assim, não colocar todos os ovos, né, na mesma cesta, né, falando igual sim. Aprender dinheiro nesse segmento, mas não abandonar porque ele ganha mais ou menos, porque vai oscilar durante o ano, mas ter sim várias fontes de renda. Já que é uma das propostas do Peão Cast. Eu sei que a gente é uma possibilidade de internet, Laser, mas já passaram 30 minutos. E o Instagram vai derrubar a gente com 55 minutos, mais ou menos. Certo. Então, eu queria focar aqui agora, se você conseguir me ajudar, a pensar o seguinte: para o consumidor comum, aquele que hoje tem uma casa, dois clientes, eu queria pensar em dois assuntos. Aquele que tem o dinheiro e quer comprar um imóvel, e aquele que está precisando de fazer o imóvel, que muitas vezes ele vai vender por 50% de desconto, às vezes, né? Por uma necessidade. São dois públicos. Eu queria focar agora nesse nível. Para quem tem dinheiro, que é um bom momento para comprar, e para quem está precisando vender, está apavorado. Ok. A tua internet está falhando um pouquinho, Renê. Tá me ouvindo? O meu está normal? Ok. Então eu vou seguir. Vamos falar primeiro do potencial comprador. Em geral, o comprador não tem o dinheiro na mão. 90% da população se utiliza de financiamentos para fazer a compra. E aí eu diria que hoje é um dos melhores momentos, porque o sistema bancário está com dinheiro barato para financiamento imobiliário. Acho que nunca esteve tão barato. Porque o governo, inclusive, vai incentivar, porque o mercado, em geral, por conta do coronavírus, deu uma travada, então os bancos estão facilitando isso. Então você consegue fazer um plano de compra, que normalmente é de 30 anos de pagamento de um financiamento, começando com um contrato com um juro barato. E isso é uma oportunidade. Os preços dos imóveis, não penso que vão cair de imediato. Vai depender de quanto tempo isso tudo demora
e vai depender de qual setor vai precisar efetivamente vender o imóvel mais rápido. Porque as pessoas, a princípio, estavam capitalizadas apenas com medo do que fazer e o mercado estava começando a ficar claro que poderia fazer, que ia desenvolver, quando deu efetivamente essa parada. Então, todo mundo está refletindo. Não penso que vai cair o preço por conta desse momento. Pode cair pontualmente. Um empresário que se apertou para resolver os problemas da empresa que ficou parada, que vai ter dinheiro no banco, mas que se precisar de muito, acaba compensando vender o imóvel, mesmo com um custo um pouco mais, com um valor um pouco mais baixo, para capitalizar a empresa. Juro, por menor que seja, não é o ideal pagar. Para o comprador, muitas vezes porque ele deixa o aluguel. Então, o que ele estaria pagando de aluguel, ele paga no financiamento. É diferente do empreendedor, que precisa fazer a empresa rodar. Então, utilizar capital próprio, em tese, é melhor do que o capital financeiro, dependendo aí dos juros. Então, para o comprador, é um bom momento de pesquisar, de efetivamente fazer proposta, tentar propostas mais baixas. Pode conseguir em alguns casos, mas não ficar preso a valor mais baixo. Então não vou comprar porque eu vou esperar cair mais. Aproveita a oportunidade do financiamento barato. Seria a minha visão. Não use o dinheiro próprio. Se você tiver o recurso, mesmo tendo recurso, não use o dinheiro próprio, vá para o financiamento. Essa seria a dica? Não, tendo recurso, ok. Tendo recurso, use o recurso. Okay. A menos que tenha algo mais rentável para fazer com recurso. O que eu estou dizendo é que a maior parte da população compra imóvel com recurso bancário. E se for para fazer isso, agora é o bom momento, porque o recurso bancário está barato. Foi por aí que eu falei. Você acha? Agora, sim. Agora a questão do vendedor, que você tinha me perguntado. É momento de vender? O vender, você tem sim um objetivo, um porquê vender. Não é simplesmente, as pessoas não vendem por vender, elas têm um porquê vender. Elas vão usar esse dinheiro ou para pagar uma dívida, ou porque mudou de Campinas para São Paulo e aí quer comprar lá e não tem por que manter aqui. Então tem que entender bem o porquê. E aí esse porquê de se existe urgência ou se não existe urgência. Se tiver com algo no banco incomodando, com a empresa precisando de capital, você tem um porquê vender com urgência. Agora, se você... não, eu tenho um plano e não tem urgência, então sentir melhor o mercado. Mas você já sabe quanto ele estava valendo antes do coronavírus. Não tem por que não mexer e não ofertar o imóvel agora. Tem que ofertar o imóvel agora, porque pode ter quem queira comprar agora. Mas ninguém está vendo imóvel. Estão vendo imóvel. A tecnologia está nos proporcionando mostrar imóveis. A gente mostra imóvel com fotos profissionais, a gente mostra imóveis com filmagem do imóvel, e a gente tem imóveis desocupados. E tem também a possibilidade de ver o imóvel no local com os devidos cuidados de distanciamento social. Uma sapatilha, entrar descalço no imóvel, usar luva, usar a máscara, manter distância, se o proprietário puder, e confiar no corretor, que é o mais importante. Sair do imóvel e passear e o corretor mostra com os devidos cuidados e vai embora. Tem muita forma de fazer. E eu tenho feito. Eu tenho mostrado imóvel mesmo nesse período. A vida continua. A vida continua. E essa é a questão da crise. A crise, muitas vezes, ela é, na verdade, um medo. E o medo trava. E a gente não pode travar. A gente não pode viver em cima do medo. O medo, você vive na roça, você sabe, é mais difícil morrer com uma picada de cobra do que um acidente de ônibus. Não significa que você não precisa ter medo da cobra, você precisa respeitar.
guardar a devida distância, não é assim? O contexto é o mesmo, a gente não tem que ter medo da crise, a gente tem que enfrentar a crise. Tira lá o S do cifrão e crie oportunidades, crie formas de fazer. E aí que a gente na Remax tem feito muito, tem live praticamente todos os dias de treinamento, já era nossa prática fotos profissionais, e aí o modelo de negócio faz a grande diferença. No Brasil, o proprietário dos imóveis está abandonado. Nós temos os proprietários que eu chamo de clientes de mercado, que tem mais de um, que tem 10, que são construtoras, incorporadores. Estes não é sobre os quais eu quero comentar. Eu falo do proprietário que tem um imóvel, precisa resolver um problema. No Brasil, hoje, normalmente, o que ele faz? Eu preciso ter esse imóvel espalhado para o máximo de pessoas possíveis. Aí ele acaba deixando em 10, 20 imobiliárias. E nenhuma efetivamente faz o trabalho. Porque um trabalho, você sabe, como empreendedor, tem que gerar resultado para quem trabalha. Um trabalho tem custo, seja ele de fazer foto, etc., como o custo de oportunidade de se envolver com aquele produto, com aquele cliente, para efetivamente buscar resultado para ele. Quando o proprietário deixa com várias imobiliárias, querendo que esse produto chegue em muita gente, na verdade ele está deixando travado com muita gente. Por quê? Porque eles jogam na prateleira, põem na internet e fica esperando um cliente comprador passar para puxar aquilo da prateleira. E eles acabam, na verdade, trabalhando para o comprador e não para o vendedor. Mostra 10, 20, 30 e deprecia o patrimônio do vendedor para poder efetivamente convencê-lo de que o dinheiro é que manda e o cara vai comprar. Quando, na verdade, o produto não está chegando no mercado. Por que o produto não está chegando no mercado? Porque quando e os proprietários que vão ouvir a nossa live vão entender. Quando você chama uma pessoa de uma imobiliária no sistema tradicional, que a Remax é um modelo, metodologia de 47 países, 47 anos em 110 países. Quando você chama um cara de uma imobiliária para fazer a captação, ele leva o produto para a imobiliária. Pode perguntar para qualquer amigo teu, quantos corretores tem nessa imobiliária? Uma imobiliária tem 30 corretores. Quantos foram visitar seu imóvel? O captador, quando foi? Ou seja, o captador não vendeu nem para os colegas da própria imobiliária, porque quem não mostra não vende. Quem não vê o imóvel não compra. Então, se o colega não comprou, ele não vai vender. No nosso modelo, nós trabalhamos para o proprietário. Ele nos contrata para fazer a gestão dessa propaganda, dessa inserção do produto no mercado. A partir do momento que ele nos contrata, aí nós vamos fazer um plano de marketing e vamos divulgar o produto para qualquer um, para todo mundo. Não vamos esconder. No nosso mercado no Brasil, o mercado tradicional, o corretor esconde, porque se ele mostrar, quem vai ver primeiro é o concorrente. E como ele não tem a exclusividade da gestão, esse concorrente vai vender, vai procurar e o trabalho feito pelo profissional até ali se perdeu. Então ele fica tentando mostrar só para os clientes da carteira dele, não divulga. Aí a diferença que o proprietário tem que enxergar. Hoje você consegue efetivamente vender o imóvel desde que esse imóvel chegue no mercado. Quem é que vai colocar abertamente para o mercado? Não é um corretor que não foi contratado com gestão exclusiva. Esse vai guardar para ele, tentar ele mesmo vender como oportunidade. Então, o imóvel para um corretor tradicional é uma oportunidade de negócio. Para um corretor profissional que foi contratado, ele é um trabalho. Lei, eu gostaria muito de continuar essa live, mas daqui a pouco o Instagram vai derrubar a gente. Eu queria, por favor, uma operação, eu queria que você deixasse seus contatos para, independente se eu sou, se você é um investidor ou alguém que quer ser cliente seu, aonde que ele te encontra, qual é o site, qual é o telefone que você quiser deixar, o e-mail, fique à vontade. Agradeço muito, Renê. Eu tenho o site Remax Alpha Prime.
na internet. Eu estou aqui no Instagram também, como Laser Boldrin. O meu celular é facilmente encontrado nas redes sociais. 9977335553, não é difícil. E qualquer coisa o pessoal procura com você aí, você passa o meu contato, tá tudo certo. Está à disposição para novas conversas aí sobre o setor imobiliário. É um prazer. Agora a gente vai para o quadro, somos todos contadores de história, para a gente finalizar o nosso bate-papo aqui. E o que você passou de informação das duas partes, eu tenho certeza que agregou muito, pelo menos me ajudou a entender mais um pouco do segmento que para a gente é que nós vamos construir uma história juntos. Olá. Pode escolher 5 palavras que nós vamos construir uma história juntos aqui. Escolher 5 palavras? Tinha cortado o assunto. Não, tranquilo. 5 palavras a esmo? A esmo. Depois nós vamos construir essa história juntos. Companheirismo. Compreensão. Sucesso. Empreendedorismo. Falta um. Falta uma? Está escrevendo aí? Amizade. Falta uma palavra. Tá cortando. Falta uma palavra. Só uma. Amizade. Bom, como você já sabe, no quadro Somos Todos Contadores de Histórias, você começa a história usando essas 5 palavras, você passa para mim, eu continuo a história e devolvo para você finalizar. Tudo bem? Deixa eu marcar, eu nem marquei as 5 palavras. Amizade, sucesso, companheirismo. Companheirismo, compreensão. Compreensão. Empreendedorismo. A primeira? Ok, vamos lá. Companheirismo, compreensão, sucesso, empreendedorismo e amizade. E aí, eu começo? Toda boa história começa com Era Uma Vez. Com você, Laser, aqui no canal Peoncast. Seja bem-vindo. Obrigado. Era uma vez 2 amigos que tinham como comum a roça na infância. E isso criou uma amizade que os trouxe a boas conversas, bons bate-papos. Com você. Passei a bola. Já fazia muitos anos que a gente já se conhecia. A amizade já existia. Mas foi num curso de liderança, onde nós tivemos aí a oportunidade de dividir quarto, que a gente se aprofundou. O companheirismo brotou. E aí vem toda a compreensão e o entendimento. O empreendedorismo, a troca, essa compreensão, essa busca, aonde todos nós, profissionais, temos o desejo de chegar. É assim esse corretor de imóveis. Ele busca aprender, desde sempre, estudou, certificado, aprendeu educação física, deu aula, ainda com o seu filho já ali ensinou com 6 meses a aprender a nadar. Mas é um incansável aprendiz, sempre estudando e aprendendo, sempre preocupado em levar o seu melhor, com ética, com compromisso, e assim fortalecendo a amizade e levando o sucesso das pessoas. Com você. A vida é um processo, não é um ponto. Não existe sucesso em estar no cume. O sucesso depende de subir, descer, subir, e é entre vários de um cume ao outro que se faz o sucesso. É necessário compreender como a vida funciona. E a vida só funciona com amizade, com companheirismo, com visão de futuro.
Sem visão de futuro não há empreendedorismo. E o Brasil precisa de empreendedores. O Brasil precisa de pessoas que, com compreensão geral das coisas do mundo afora, mas das coisas de dentro também, consigam caminhar, fazer novas amizades, levar sucesso não só para si, mas para todos que estão com ele. Incrível! Isso aí, meu amigo. Foi uma honra, muito obrigado. Vamos tirar uma foto aqui para garantir a nossa live, né? Vou fazer aqui uma foto nossa. Dá um sorriso aí. Aguenta aí. Legal. Amigo, obrigado pelo seu carinho, pela sua doação aqui hoje no canal. Espero que quem assistiu a gente, agradeço todo mundo que participou e participa aqui na live. Ela fica disponível aqui 24 horas depois no canal do Peoncast. E agradecer você que participa. Procura o Laser aí para saber mais informações sobre ou vender. Eu que agradeço, meu amigo. Obrigado, Renê. Conte comigo para o que precisar. Grande abraço.